que se refere à habilidade de desenvolver habilidades sociais, emocionais e cognitivas ao longo da vida. Este processo envolve não apenas a aquisição de conhecimento, mas também a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações reais e interagir com o mundo de forma significativa. Ao aprender a ser, você explora sua identidade, cria relacionamentos saudáveis e constrói uma base sólida para o sucesso pessoal e profissional. Esse aprendizado contínuo é importante em um mundo em constante mudança, onde a adaptabilidade e a empatia são essenciais. Investir em cursos, workshops e reflexões pessoais, tornando-nos mais adaptáveis e resilientes. Investir em cursos e recursos que promovem essa jornada de autodescoberta é essencial. Através dessa prática, você poderá não só compreender melhor de si, mas também interagir de forma mais positiva com o mundo ao seu redor. Portanto, não hesite. Comece agora sua jornada de transformação e descubra o poder de ser, de aprender a ser. Para abrilhantar a nossa noite mais uma vez, nós vamos convidar o nosso vocalizador, Ricardo Carvalho, professor, historiador e trabalhador da fé. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar convosco e particularmente uma noite que se abre com poesia, né, com essa magia que é o uso das palavras, das rimas e dos versos e da possibilidade de a gente transformar essa língua nossa que já é belíssima em musicalidade. Então isso é muito bom. Eu escrevo também, né, tenho a ousadia de escrever, mas depois do nosso Dirceu poeta, eu percebo que vou precisar de mais algumas encarnações para poder colocar Ricardo poeta também, né, no meu desígnio. Queria dizer a vocês, eu tenho repetido assim, nessa jornada que a gente assumiu, né, de falar sobre a doutrina, de falar sobre Jesus, de percorrer essas casas irmãs. Esse ano em particular foi um ano muito intenso. Eu não sei, não faço conta, né? Tem palestrante que faz conta, quantas palestras, não tenho a menor ideia. Mas é uma média de 2, 3 vezes por semana e a maioria das vezes eu estou fora de Salvador, visitando amigos assim, na Bahia e no Brasil inteiro. E eu tenho tido uma sensação, se vocês me permitem, esse antelóquio, essa introdução, esse pródromo, eu tenho tido uma sensação muito clara assim, desse destino, né? Dessa destinação, que é uma palavra que o tio Divaldo usava muito. Eu sou trabalhador da Mansão do Caminho, cresci, né, com o Divaldo desde muito cedo. Minha mãe era evangelizadora da Juventude Espírita Minaroeira, então eu praticamente nasci dentro da Mansão do Caminho, cresci ao lado de Nilson e do lado de Divaldo. A última vez que eu conversei com o Divaldo antes da partida dele para um mundo maior, ele estava curiosamente sozinho, né? Que é muito raro lá. Acho que foi a última vez que ele desceu para o cenáculo antes da passagem dele, e ele estava sozinho. Ele me acenou de longe, assim, eu achei aquilo tão bonitinho, carinhoso dele, assim, aquela mãozinha aí de 98 anos, né? Ele fez assim, aí eu me aproximei, ele pegou em minha mão, segurou minha mão. Meu filho, como você está, meu filho? Eu estou bem, tio Divaldo. Você está bem também? Estou bem. Eu queria te dizer uma coisa. Diga. Ele me disse outras coisas, né? Que eu acho que não vem ao caso aqui. Mas ele me disse uma coisa muito bonitinha, assim. Ele fez: oh, eu estou tão feliz com sua destinação. Aí eu aprendi essa palavra, né? E eu tenho usado ela assim: eu estou tão feliz com sua destinação. Eu disse: como assim, tio Divaldo? Você sabe de nada de mim? Ele: eu sei de tudo, meu filho. Acompanho todos vocês. E eu estou muito feliz. Ele disse: isso para mim é um alívio. Fico contente com isso. E aí ele segurou mais uma vez e fez assim: fica aqui um pouquinho. E aí eu fiquei ali, sei lá, quantos minutos que para mim duraram, sei lá, uma eternidade, né? E aí eu fiquei pensando se ele estava falando para mim, eu, Ricardo, professor, né? Espírita, historiador, quase poeta, né? Ou se ele estava falando sobre a gente, né? Sobre a nossa coletividade. Quantos de nós somos hoje, né? O IBGE diz que nós somos 32 milhões só no Brasil, 32 milhões de espíritas, cristãos espíritas no Brasil. Quantos
nós somos no mundo, né? Eu percorria alguns lugares do mundo falando com espíritas em todos os lugares. Fui fazer um filminho sobre Kardec, chamado Je suis Kardec. Quem puder assistir, por favor, assista, está no YouTube, né? É um pequeno documentário afetivo sobre Kardec. E eu percorri muitos países, visitando presidentes de federação espírita, de centros espíritas e jovens espíritas no mundo todo. E aí, quando nós somos 40, 50 milhões, não sei, só de encarnados, né? Porque muitos de nós estão na erraticidade. E aí, qual é a nossa destinação, né? Assim, aproveitando o termo de Tio Divaldo, assim, o que a gente tem feito dessa encarnação nossa em que nós escolhemos ser espíritas? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que no planejamento reencarnatório eu escolhi ser espírita. Assim, eu tenho algumas dúvidas sobre as escolhas que eu fiz e algumas eu até questiono. Assim. Eu, por exemplo, gostaria de ter nascido um pouquinho mais bonito, entendeu? Eu acho que essa coisa de ser lindo deve ser uma coisa bem bacana e eu estou pensando na próxima encarnação, assim, dizer, olha, ok, tudo bem, mas eu quero ser lindo, né? Então eu, por exemplo, ando meio insatisfeito com essa escolha estética que eu fiz, mas assim, outras coisas eu tenho certeza absoluta que eu escolhi e agradeço, ser educador, né? Ser artista e viver de arte hoje, praticamente hoje eu vivo de arte, isso é muito compensador, mas principalmente ser espírita. Assim, eu não consigo nem imaginar como é que seria de mim se eu não tivesse escolhido essa doutrina para percorrer com ela essa jornada, né? Já são 6 décadas quase, assim, e tudo que eu fiz de bom, se é que eu fiz alguma coisa, foi porque eu sou espírita. E as coisas que eu fiz, que eu não concordo, que eu me arrependo não é bem a palavra, né? Mas que eu faria diferente, eu fiz porque eu pisei fora da linha de ser cristão e ser espírita, eu esqueci dessa minha destinação. Mas o que eu quero dizer não é isso não, eu acabei percorrendo, eu quero dizer uma outra coisa. Eu tenho achado, sinceramente, de que a gente tem fechado uma jornada assim, juntos, coletivamente falando, né? Lá na abertura do congresso eu falei um pouco sobre isso, né? Estivemos juntos, entre presentes e online, nós fomos quase 5.000 espíritas juntos no Congresso Espírita agora, 21º Congresso Espírita que se encerrou, né, anteontem lá no Fiesta em Salvador. Muitos de nós têm partido, têm ido para... Outros têm nascido, né? O movimento espírita juvenil parece que tem retomado aí um rumo muito interessante. Estou feliz de ver as juventudes crescendo de novo. Estou aqui me oferecendo, né, para vir aqui conversar com jovens, que foi sempre o trabalho que eu fiz dentro do movimento espírita. Mas assim, concluindo esse prólogo, esse antelóquio, eu queria dizer a vocês de que hoje eu tenho uma certeza quase absoluta de que o ciclo da gente começa a ser concluído, no melhor sentido da palavra. A gente está chegando numa maturidade, assim. A gente se encontrou lá, né, há 2025, mais ou menos 2025 anos atrás, quando o Mestre Jesus veio como nosso exemplo máximo, nosso irmão mais velho, para dizer mais ou menos os caminhos que a gente precisava percorrer. Nós estivemos ali, eu não tenho nenhuma dúvida. Existe uma lenda, né? Não sei se essa palavra é correta, mas uma tradição, uma tradição dentro do movimento espírita, de que muitos de nós estávamos juntos lá, né, na Galileia, há 2025 anos. Assim. Não necessariamente todos aceitando Jesus. Talvez não, talvez do outro lado. Mas a gente estava ali, aquele psiquismo naquele momento ali, né? E aí a gente se desgarrou, pessoal. A gente passou aí esses 2.000 anos, quase 2.000 anos, meio desgarrados, assim, fazendo cruzadas, lutando em guerras, assumindo poderes políticos. Neste livro que eu vou sortear hoje aqui, né? Foi um livro, isso que eu não ia falar do livro, mas eu vou falar. O pessoal do Movimento Espírita de Feira de Santana fez essa coletânea. Vou abrir, posso abrir? Posso ler de seu poeta? Pessoal, eu sou meio assim informal mesmo, eu não sigo muito protocolo não, vocês vão aí. Entendeu? E nesse poema que está aqui, é um dos poemas meus que está aqui nesse livro, eu falo sobre essa jornada nossa nesse planeta, assim, né? De quantas coisas a gente viveu, quantas coisas a gente enfrentou, e é mais ou menos assim, diz assim, posso? Diz assim, ó, cadê meu óculos? E tem a ver com esse introito. Eu vou entrar no tema, fiquem
balança aí não. O professor faz isso, dá a volta, mas vem. Vê se não tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, ó. Quantas vidas vivi na terra, quantas planícies corri, caminhos, o que fui, o que fiz, quantos ninhos montei e desfiz em monte de eras. São prísticas memórias que não tenho, são sentidos que não sei de onde, emoções vis, onde amor se esconde entre marcas e rugas no meu seio. Fui príncipe em terras dásias que se fez, mendigo sofri aos pés do Himalaia, pesquei sonhos em longínquas praias, fui dama na corte de Luís XVI. Lavrei as terras ricas dos Urais, Berber e toquei mercados e camelos, seduzi poderosos com sérios enlevos, enquanto guardei riquezas e catedrais. Estive sentado em alvíssimos marfins, enquanto aguardava outras aventuras. Lutei com Césares, Alexandres, por usuras, mas ansiei por paz com Gandes e Martins. 1000 amores acalentei no coração, desfiz-me em lágrimas, traições, despedacei lares, falseei emoções, dilacerei e construí, fui lança e canhão. Quantos filhos tive nesta saga, quantos pais me zelaram dantes, em que momentos fui rebento errante, em quantas vezes voltei pródigo à casa. Não duvido de cada minha existência, de todas as 1000 lutas que travei e de outras que eu, sagaz, recusei, mas há uma que lembro com excelência. Era um dia quente como os da agora, um dia em que o lusco-fusco e a luz, um dia nesta vivência em que eu supus estar entre o ocaso e a aurora. Sentei e ouvi com mais 500, como se tudo mesmo esperasse, como se todas as vidas, tudo clamasse por aquele dia, aquela hora e momento. Todas as vidas que eu vivi foi por isso, todas as que viveria para ouvi-lo. Sua voz, música, harmonia e estribilho, canto excelso, perfeito e preciso. Naquele dia eu entendi por que persisto, porque horas, dias, vidas em ascensão. Naquele instante apontou-se a direção, e até aqui é nessa verdade que existo, caindo e levantando em vales e altiplanos, como um sedento clama por umidade, caminho entre veredas, trilhas e humanidades, galgando com destreza ou não novos planos. Queremos amar e viver bem-aventuranças, nascendo e renascendo aos pés do Mestre. Anseio para que nosso presente nos mostre nosso rol definitivo de esperanças. Há um ólon plantado em meu ser, há um ólon partícula das minhas 1000 vidas, um ólon universico de átimo providas que dá sentido ao nascer, morrer e renascer. Muito obrigado. Envergonhado do Dirceu, mas muito obrigado. Eu só assim para concluir, né, de todas essas vidas que nós vivemos, Kardec nos reuniu novamente. É aí que eu queria chegar. Essa é a sensação que eu tenho tido, irmãos queridos, assim, de que a gente permeou por esse mundo em 1000 vidas, né, nos dispersamos de Jesus, muitos de nós. Eu tenho certeza que eu me dispersei. Mas aí o Mestre manda para a gente, no século XIX, um educador, um coleguinha professor, né? O Hipólito Leon Benizar Rivail, o Allan Kardec, e ele faz o quê? Ele arrebanha a gente de volta e cria essa coisa que a gente gosta tanto, que chama de espiritismo. Eu gosto, adoro, né? Essa coisa que a gente chama de espiritismo, e uma outra coisa que vem, que não é a mesma coisa, mas que vem em paralelo, chamado movimento espírita. As pessoas confundem muito. Eu estava num grupo essa semana, alguém fazendo críticas, né, ao movimento espírita, as quais algumas eu até concordo, e essa pessoa muito ácida, né, muito dura, assim, ela não falava, o movimento espírita, dizia o espiritismo. Aí eu tive que entrar, não queria polemizar, mas disse, faça uma correção. O espiritismo é incólume, inquestionável, irreparável, incorrigível. Nós, no movimento espírita, é que muitas vezes recalcitramos, porque nós somos humanos. O espiritismo é divino, o movimento espírita é humano. O movimento espírita é feito por nós, seres absolutamente ainda em preparação, em busca da perfeição, mas muito longe dela.
Então, a gente se reuniu, Kardec disse assim, ops, ei, como diz lá na Bahia, né? Ops, ei, e reuniu a gente, e a gente está aqui de volta. É uma responsabilidade muito grande. A gente não vai se desgarrar mais. A gente agora precisa ficar junto. Nós somos muito diferentes, pensamos diferentes, temos nossas vaidades, orgulhos, mas a gente vai ter que começar a abrir mão disso, porque o planeta novo está chegando e é para amanhã. E os sinais são muito claros desse planeta novo que chega. Esse mundo de regeneração que a gente tanto ansiava, está aí, está na porta, mas não tem nenhuma dúvida disso. Acabou a espera. Como assim, cara? Mas tantos problemas que a gente vive, e guerras, né? E como disse o nosso poeta, na falta de cuidado no planeta. Mas hoje a gente percebe isso é um sinal de que estamos melhores. Hoje a gente se dá conta que não quer mais um mundo com guerras, que a gente não quer mais governos autoritários, que a gente quer pensar numa sociedade mais fraterna, que a gente quer criar esse mundo em que um olha pelo outro. E assim não, pessoal. 120 anos atrás a gente ia na feira ali comprar gente, vender pessoas pela cor da pele que elas tinham. Há 30, 40 anos atrás, a gente fazia piada com a diversidade da sexualidade das pessoas, ridicularizando as pessoas por causa das suas potencialidades sexuais, porque eram diferentes da nossa. Há 40, 50 anos atrás, a gente tratava as pessoas portadoras de deficiência como se fossem pessoas que estivessem fora da sociedade, como se fossem indivíduos alheios ao direito de cidadania e convivência e respeito e acessibilidade. Hoje não. Olha como a gente mudou. Olha nossas leis como são rigorosas contra a intolerância. Racismo é crime inafiançável na Constituição brasileira. A nossa Constituição é das mais avançadas do mundo. Precisa ser colocada em prática, obviamente. Tem muita coisa que está distante, mas nós vivemos numa nova era. Nós estamos às portas do planeta de regeneração. Estamos exatamente aguardando a grande mudança que vem, e vem, está aí, está às nossas portas. A gente fez uma conclusão do congresso, não sei se algum de vocês assistiu o encerramento no domingo, ou estava lá presente. Eu fiz um texto para encerrar, né, em que uma atriz representa Divaldo Franco daqui a 200 anos. Uma reencarnação futura de Divaldo, né, como mulher, mostrando que ele ainda tinha coisa para evoluir. É ou não é, amigas? Porque o estado feminino é, sem dúvida nenhuma, um passo adiante do nosso estado. Vocês estão no topo da escala evolutiva da Terra. E aí ela dizia assim, nós vivemos num planeta onde já existe justiça social, em que o dinheiro deixou de existir, em que os empresários, eles labutam não para acumular, mas para distribuir e patrocinar projetos sociais, em que a natureza é respeitada, em que a tecnologia nos conduz a Deus e não afasta dela. Então esse é o novo planeta que está às nossas portas. Então, concluindo esse primeiro terço, que a gente não vá se desgarrar mais. Jesus veio, nos reuniu lá, nós éramos os 500 da Galileia, os 1000 da Galileia, os 5.000 da Galileia, e agora nós somos 40 milhões do mundo inteiro, e outros tantos irmãos não espíritas, mas que entenderam Jesus assim como a gente entendeu, porque não é exclusividade nossa, né, a convivência com o Mestre, não, e que agora a gente entenda o papel que a gente tem. Está na hora da gente pegar a mão um do outro, caminhar juntos, para que a gente possa ter méritos nesse planeta que se apresenta a partir desse momento. Ok? Aprender a ser. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu vim de Salvador agora, dei aula até as 4 da tarde, e aí botei uma música muito bonita no carro, né? Adoro dirigir, vocês não têm noção, adoro. Porque o momento que você está dirigindo, que você está na estrada, é um encontro da gente com a gente mesmo, assim. Não sei vocês, assim, mas eu gosto, né? Largo o celular, né? Boto lá, é um momento que eu não posso pegar no celular por hipótese nenhuma. Boto uma música bacana, espiritualizada, assim, que me conecte. E aí eu pego a estrada e vou pensando, né, sobre a tarefa que eu tenho naquele dia, o tema que eu vou tratar. E hoje, sabe, um pouquinho antes de vir ali para São Sebastião, eu na BR, de um lado uma planície muito bonita, na outra também, um pouco ali depois de Simões Filho, aí acontece esse presente do Criador para a gente, que é o crepúsculo, né, que é o final da tarde. Eu tenho um encantamento com aquela luz do pôr do sol. A gente fica olhando o pôr do sol, esquece de olhar a luz, como dizia Leonardo da Vinci. O belo do pôr do sol não é o sol que vai,
é a luz perfeita, o ouro de Deus que se projeta sobre as matas, sobre o rosto das pessoas, né, sobre as árvores e os prédios, e aquela luz linda, né, e aquele amarelo ouro projetado sobre a natureza, e do outro lado, amigos, a lua poderosa surgiu. São raros momentos durante o ano em que você tem essa lua magnífica, né, surgindo a lua cheia com o pôr do sol dos dois lados, né? E eu fiquei pensando assim, que simbologia tem isso, né? Que coisa bonita que é isso, do mais um dia que se passa, e o que eu fiz desse dia, né? Quantas pessoas eu toquei positivamente hoje, né? Quantos alunos meus, quantos vizinhos, quantos companheiros, quantos de trabalho, quantas pessoas da minha família, quantos trabalhadores do meu prédio ou das escolas que eu dei aula hoje, quantos deles foram tocados com minha presença amorosa? Quantos deles não têm o que dizer de mim negativamente? Quantos deles me viram passar e receberam um bom dia, uma boa tarde, um que bom te ver, né? E uma frase de estímulo, de agradecimento pelo trabalho que ele desempenha. E ao mesmo tempo eu pensava que ao fim do dia, e o sol que iluminou essa jornada dessas 24 horas, né, que a gente chama de dia, e do outro lado a lua com uma outra simbologia muito poderosa, que é a reflexão, a luz lunar. Não sei se também para vocês é forte, mas assim, a literatura já disse isso tantas vezes, né? Está associada a tanta coisa, essa coisa da luz da lua, né? E o seu prata luar que se projeta também, e aquilo foi muito mágico, assim, muito bonito, né? E eu fiquei muito emocionado e pensei que era um momento bom para a gente pensar sobre quem nós somos. E diante das orbes do planetinha Terra, tão pequeno diante de outros planetas, diante das galáxias, nosso Sol, que é apenas um entre trilhões de sóis, e a nossa Lua, muito menorzinha ainda, mas que traz tanta beleza. E eu fiquei pensando que eu era uma pessoinha, um serzinho insignificante numa bolinha de ferro que a gente chama de carro, né, por uma estrada de umas milhões e trilhões de estradas que a gente tem nesse planeta. Quem eu sou, né? Quem nós somos? O que é ser? Antes da gente discutir o que é aprender, né? O que é ser? Quem nós somos efetivamente? Né? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quem eu sou e que papel eu desempenho? A gente se dá muita importância. E não é errado que a gente se dê importância, mas às vezes a gente dá uma dimensão do mundo como se tudo fosse interpretado apenas a partir dos nossos olhos e a nossa mente. Eu tenho um hábito, eu viajo muito por causa do meu trabalho, né? Eu dou aula há 40 anos, 42 anos eu completo agora, semana que vem, 42 anos de sala de aula. Eu comecei muito cedo, mas eu fui migrando da sala de aula para a produção audiovisual. Então eu trabalho com documentários, faço filmes, TV, rádio, teatro, assim, fiz essa migração nos últimos anos. E por conta disso eu viajo muito, né? Produzo material assim, em vários lugares. E eu tenho um hábito de cada cidade que eu vou, eu tiro um dia, uma tarde ou uma manhã e me sento numa praça que eu escolho qualquer. Normalmente numa área não turística, para eu ver as pessoas da cidade passando. E fico olhando a face de cada uma e fico pensando e criando histórias fictícias para cada uma delas, imaginando quem são aquelas pessoas, o que elas sentem, né? Quais são os dramas delas familiares. De vez em quando eu faço isso na minha cidade, dirigindo por Salvador, eu fico olhando os prédios, aquelas janelinhas acesas assim no final do dia. Quem mora ali, né? Quem é aquela pessoa? Quais os sentimentos dela, né? Que experiências estão vivendo, que dramas está vivendo, que conquistas que tem, né? Então é bom que de vez em quando a gente pense um pouco sobre isso e sobre a gente também, né? Quem eu sou? De onde eu venho? Né? A gente tem várias explicações filosóficas para isso, assim. Mas efetivamente, quando você olha diante do espelho, nos seus olhos, na sua face, desse ser encarnado que você é, quem nós somos? A doutrina espírita, com seu arcabouço teórico magnífico, porque o espiritismo é, sem dúvida nenhuma, o maior dos paradigmas que existe hoje. E eu não estou puxando aqui de jeito nenhum a brasa para a nossa sardinha, como se diz, né? Não estou puxando aqui, né, para o nosso lado, não é porque realmente é um paradigma fabuloso. Eu me lembro que na época de juventude espírita,
A gente tinha não sei se Gilda vai lembrar dele, hoje ele é um grande cientista, um dos mais respeitados do Brasil, que é Ednildo, engenheiro, um cara que criou o carro movido a biodiesel e etc., professor da UFBA. E eu me lembro que Ednildo era uma mente brilhante, né? Eu lá com meus 14, 15 anos, aí eu vi Ednildo dizer assim uma vez, assim, rapaz, no dia que aparecer uma coisa melhor do que o espiritismo, eu vou-me embora. Rapaz, eu fiquei tão decepcionado, assim, eu tinha um cara como uma referência para mim. O cara me falou uma coisa dessa, eu passei a semana mal, assim. O cara diz uma coisa dessa, cara. Pô, eu estou aqui encantado com a doutrina, apaixonado pelo espiritismo, eu já me apaixonei de primeira, assim. O cara diz que no dia que aparecer uma coisa melhor, ele vai embora. Aí eu passei a semana toda angustiado, assim, meio decepcionado, melancólico. Aí cheguei no domingo, antes de falar com o Ednildo, fui falar com o Peixinho, ainda bem. Aí esse Peixinho, poxa, esse cara aí, ele não é muito legal não, né? Quem é? Ednildo, se fazendo queixa ao diretor, o professor, mais ou menos isso assim, né? O que ele disse? Ele disse que se tiver uma coisa melhor do que o espiritismo, ele vai embora. Aí Peixinho, você acabou de rir da minha inocência, da minha ingenuidade, da minha limitação mesmo intelectual, assim, mesmo, eu também. Aí pronto, aí a casa caiu. Se Peixinho diz um negócio desse, e saiu rindo. No sorriso dele, irônico, que era uma marca tão forte de Peixinho, né? Uma fina ironia, mas que não era uma ironia ofensiva, era apenas uma ironia da inteligência amorosa e de uma inteligência completamente fora do padrão, né? Quando ele saiu rindo, eu disse, se ele riu é porque tem alguma coisa aí que eu não entendi. E eu realmente não tinha entendido que o Ednildo tinha feito um tremendo elogio à doutrina. Porque no momento que ele diz, na hora que surgir alguma coisa melhor eu vou embora, mas ele estava ali todo domingo, como está até hoje, é espírita até hoje, significa o quê? Que não existe para ele nada melhor do que a doutrina espírita. Então hoje eu posso falar com toda tranquilidade. No dia que aparecer alguma coisa melhor, eu também vou embora. Não fiquem decepcionados, porque vocês já sabem agora a resposta. Não tem, pessoal, uma doutrina que fala de amor, que fala que nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós estamos destinados à perfeição. Vocês já pensaram nisso? A gente acabou de fazer agora o aniversário do livro O Céu e o Inferno, em que Kardec puxou o tapete do inferno. Acabou, não existe inferno. O inferno é um estado de espírito. A ideia de você seguir uma doutrina que diz que você está condenado à danação eterna, você já pensou nisso? Que religião é essa que eu vou querer? Em que eu corro o risco, por causa de um equívoco, um erro que é tão pertinente à nossa existência, eu vou parar na danação eterna, né? Um calor danado, isso aqui já é insuportável, essa Bahia. Não sei, faz calor aqui? Acabou? Faz também, mas no inverno é mais friozinho, né? Salvador não, amigo. Salvador é um inferno o ano inteiro, né? Raramente tem umas tardezinhas mais frescas. Aí ainda vou, depois disso, depois do calor de Salvador, ainda vou passar o resto da eternidade no calor? Não, o inferno é um estado temporário. É um entendimento apenas da perturbação da gente que se afastou da luz, porque todos nós iremos para a luz. Então o conceito de evolução que a doutrina traz, de que nós todos estamos destinados à perfeição e que seremos felizes, inevitavelmente seremos felizes. Uma doutrina que diz que, entre outras coisas, existe um ser, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a nossa referência absoluta, e que nós somos filhos dele, que carregamos o DNA divino. Uma doutrina que diz que nós vivemos várias experiências, como Joana chama de a sala de aula do amor, que é a reencarnação, e que temos outras oportunidades, mesmo que a gente seja reprovado, a gente nunca será jubilado nem expulso da escola. A gente pode repetir, e cada vez que a gente repete, a gente se melhora, porque a reencarnação é uma oportunidade de melhoramento que a gente tem. Uma doutrina que diz que existem outros planetas habitados, que existem irmãos nossos espalhados pelas orbes, e que um dia nós iremos conviver com eles. Eu não tenho nenhuma dúvida de que está chegando muito perto o momento do primeiro contato nosso com nossos irmãos espirituais de outros planetas. Está previsto isso, e isso vai acontecer. A ficção científica previu tanta coisa que hoje está aí normal, não é? Os celulares dos anos 60, nos filmes de ficção científica, pareciam inacreditáveis.
Hoje a gente tem o mundo na palma da mão, é ou não é? O mundo na palma da mão. Todas as músicas, todos os filmes, todos os museus, todos os lugares do mundo estão na mão desta bênção chamada celular. Não vamos de jeito nenhum demonizar a tecnologia, pessoal. As dificuldades que a gente tem com a tecnologia são nossas, frutos da nossa inexperiência com a tecnologia. Mas a tecnologia, ela vem para a nossa melhora, para facilitar a nossa existência. Entendeu? Então, com o tempo, o que parece hoje, o celular, é porque a gente está desacostumado, a gente ainda está aprendendo a usar a tecnologia. Aí a gente às vezes fica muito dependente, né? Fica aí toda hora olhando o celular, mas é normal, daqui a um tempo a gente supera isso, como superamos com outras tecnologias que hoje estão completamente a serviço da humanidade. Então a gente em breve vai encontrar nossos irmãos de outras órbitas. Fico muito curioso com isso, pessoal. Como vai ser, né? Como vai ser esse primeiro encontro, né? Como vai ser essa experiência de outras inteligências, de outros seres sencientes que vivem em outros planetas? Quanto que a gente pode contribuir com eles e eles com a gente nessa interação? Como já vivemos uma experiência como essa há 500 anos atrás, quando os planetas eram os outros continentes. Não foi assim na expansão marítima? Em que a gente buscou e foi encontrar seres que viviam lá atrás, lá dos oceanos, e a gente encontrou a possibilidade de convivência e aprendizado. Uma doutrina, pessoal, que propõe a interexistencialidade, a capacidade da gente se comunicar com outros níveis da existência e que nós chamamos de forma comum de mediunidade. Eu gosto de interexistencialidade, acho mais chique. Essas palavras são ótimas para a gente se mostrar, não é? O que a doutrina propõe? A doutrina propõe a interexistencialidade, a capacidade de comunicação com seres que já não habitam o corpo físico. Isso é magnífico, o quanto que a gente pode aprender e quantas obras foram nos dadas, né, provando e mostrando essa comunicação entre os seres deste e de outro plano. Uma doutrina, pessoal, que propõe indiscutivelmente de que o aprendizado cotidiano é um caminho para a melhora e que diz que nós somos seres em processo de melhora cotidiana. É isso que nós somos. E como aprender a ser esse ser de luz que a gente tanto quer ser? Como aprender a ser esse indivíduo que nada mais é do que um revérbero do divino na Terra? O Mestre disse: vós sois deuses. O nosso querido Emmanuel, que é de todos os autores espirituais o que eu sou mais encantado, quantas e quantas teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado ainda nascerão nas academias do futuro a partir das obras de Emmanuel. Centenas, não tenha dúvida. Quando a academia descobrir a produção científica de Emmanuel, vocês vão ver, né, uma nova ciência, um novo momento surgir para a humanidade. E Emmanuel diz assim, que todo labor humano é um labor de despertar em nós os germes do divino que habitam em nós. Jesus disse: vós sois deuses. E Emmanuel disse que o nosso trabalho é fazer despertar os germes do divino, nosso DNA de Deus. A gente se parece tanto com nossos irmãos, não é? Eu fico impressionado, eu chego até agonia quando eu ouço voz de irmão meu gravado assim, porque parece que sou eu que estou falando, né? A gente se parece tanto, eu vejo minhas irmãs como parecidíssimas com minha mãe, né? E como a gente, entre a gente, se parece tanto, vocês já começam a perceber isso, né? E aí meu pai, ele desencarnou com 62 anos, e a memória que eu tenho dele é exatamente dele com 62, né? Infelizmente, assim, dizer, né? A gente não sabe por quê, né? Infelizmente a gente sente saudade mesmo. E assim, a memória que eu tenho dele é mais ou menos a idade que eu estou chegando, assim, né? Eu faço 60 ano que vem, meu pai desencarnou com 62. Aí eu fico me olhando, cara, e fico assim, meu Deus, eu estou parecendo com um velho pra caramba. Isso me enche de felicidade, assim, porque ele era uma pessoa muito especial, né? Como a gente se parece com nossos parentes biológicos, imagine o quanto a gente se parece com o Pai Celestial, já que o nosso DNA divino é muito mais poderoso. Então, aprender a ser esse ser em evolução, aprender a identificar em nós as potencialidades e nos melhorarmos, é um trabalho de educação mesmo. No Espiritismo a gente chama muito de reforma íntima, né? Que é esse passo primeiro do entendimento de quem eu sou e estabelecer as mudanças que eu preciso para ser uma pessoa melhor do que eu sou. E aí eu sugiro
didaticamente a vocês 3 movimentos que eu acho que são muito interessantes. O primeiro de todos é o que a gente conhece tanto e que o Espiritismo é tão sagaz em trazer, nosso querido Sócrates, que já foi incrível, né, na sua existência humana na Terra, e que depois, através dos espíritos, através de Kardec, nos trouxe tanta coisa, a ideia do autoconhecimento, né, que ele já pregava como professor na Grécia Antiga, caminhando com sua peripatética pelas ruas de Atenas, né, usando da maiêutica, sua didática genial de tirar dos estudantes aquilo que eles já traziam dentro de si. Ele disse lá, o oráculo de Delfos disse, conhece-te a ti mesmo, busca em si mesmo suas identidades, né? Nosso Milton Nascimento traduziu isso como caçador de mim. Vocês conhecem essa canção? Por tanto amor, por tanta emoção a vida me fez assim, louco ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Que coisa linda, né? Viva Milton Nascimento! Então, caçador de mim, eu que me busco todos os dias. Outro genial, Michael Jackson, esse grande artista, tão injustiçado, tão sofrido, tão maltratado, tão iluminado ser, né? O maior artista que pisou sobre a terra. Ele tem uma música linda chamada Man in the Mirror, o homem no espelho. E ele diz, você quer realmente começar a mudar o mundo? Comece pelo homem que você vê no espelho. Por favor, dever de casa. Dever de casa não, vocês não são mais crianças. Tarefa para o domicílio. Botem essa música. Eu me lembro que a gente, para ouvir uma música, tinha que ficar esperando na rádio Globo FM, com o rádio gravador na mão, esperando para apertar o REC para poder gravar aquela música que a gente queria. E aí no meio da música lá tá o cara entra o locutor, Globo FM, e você doido para gravar as fitinhas cassete para levar para aquela menina que você conheceu na Congeb, que você estava encantado. Eu fazia isso com a minha eu conheci na Gena, e fomos para várias Congebs juntos. Estamos completando aí também agora no mês que vem 42 anos juntos, e eu gravei muita fitinha cassete para ela com o locutor falando no meio da música. Hoje num clique, não é, pessoal? Ou no seu 5G, ou se você é pobrinho, você vai pegar o Wi-Fi de alguém, né? E vai botar lá, bote Man, M-A-N, né? Man in the Mirror, o homem no espelho. E ouça essa canção de Michael Jackson. Se o seu inglês é tão ruim quanto o meu, bote versão legendada. E aí você vai ver que letra linda, na voz divina de Michael Jackson, aquela voz angelical, aquele agudo único que só ele tinha, aquele ser humano que andava nas estrelas, como ele mesmo dizia, Bob Walker, né? O homem que andava nas estrelas. E ouça que letra quando ele diz assim: você quer mudar o mundo? Comece, mas comece agora, pelo homem que você vê no espelho, pela mulher que você vê no espelho. Então o primeiro grande passo que a gente tem que fazer é se olhar no espelho, pessoal, mas no espelho da alma, não só o espelho físico, né? Assim, olhando, por exemplo, eu não gosto muito do espelho físico, assim, eu prefiro refletir só, mas é simbólico, é metafórico. Olhar no espelho é se olhar por dentro e olhar nos seus próprios olhos e dizer quem eu sou, o que eu já conquistei, né? E o que eu preciso ainda melhorar. Porque, pessoal, se é tão duro descobrir o quanto a gente ainda guarda de imperfeições, quantas coisas ainda são difíceis da gente se olhar. Eu tenho coisas que eu me envergonho de mim mesmo, assim, porque eu achei que eu já tinha superado e eu preciso, né? Eu digo, são os companheiros de jornada que a gente precisa abandonar no caminho. Ira não, eu acho que não faz parte mais da gente não, né? Mas vaidade, orgulho, intolerância, impaciência, a lista é enorme, não é? Enorme, maledicência, às vezes a gente sem querer, né? Mas querendo, ele está soltando um venenuzinho contra algum companheiro nosso de jornada, né? Quando a gente devia estar preocupado mesmo é com a gente, com nossos defeitos, com nossas questões. É uma lista imensa, me ajudem aí, vai que mais? Preguiça. Essa não é muito minha não, eu até que sou bem danadinho, assim, gosto de trabalhar, não tenho muita preguiça, mas às vezes dá assim, né, um fado, né? Dá assim, uma melancolia, um desânimo, às vezes eu tenho, um desânimo, né? Todas essas coisas que fazem parte ainda da vida da gente, que a gente olha e às vezes nos entristece, assim, porque diz, poxa, eu não queria mais ser assim, não queria, né? O
meu grande, vou confessar aqui abertamente, né? A gente está entre amigos. O meu grande problema, pessoal, se chama intolerância. Esse é o meu problema. Não sei qual é o de vocês, eu estou confessando o meu. Se você não quiser dizer publicamente, reflita aí internamente. O meu é intolerância. É uma impaciência que eu tenho às vezes com um companheiro que ainda não deu o mesmo passo que eu em determinadas coisas, entendeu? Então eu tenho isso assim, esse é o meu grande problema. Já foi vaidade. Não vaidade física, obviamente, né? Vaidade, o papel social que você exerce, das lideranças que você tem, né? Aí as pessoas elogiam o seu trabalho, e você começa a achar que é um pouquinho mais do que você é, na verdade. Hoje eu estou melhor, não sou humilde ainda não, mas eu estou bem melhor de vaidade. Mas a intolerância é séria, a impaciência com o outro, a reclamação. Então essas coisas que a gente vai, ao mesmo tempo assim que a gente identifica, fica triste, mas por outro lado, e aí que eu queria chegar, a gente já conquistou tantas outras coisas que merecem nosso regozijo, que merecem a nossa alegria. Percebam quantas coisas a gente já alcançou, e isso é de uma alegria tão absurda quando você se dá conta, eu já superei isso aqui. E até isso, de reconhecer que ainda falta já é exatamente. E isso é uma qualidade, a capacidade de olhar as suas próprias limitações, né? Ficou uma coisa muito na moda aí no movimento espírita falar das sombras, eu não gosto. Olhe sua sombra, assuma sua sombra. E eu acho isso um horror, né? É um horror, uma de sombra, parece todas as trevas, assim. Um negócio gótico, assim, medieval, eu não gosto, não. Então, eu não, você pode usar, viu? Shadow, sombra, como você quiser, gótico. Eu prefiro dizer assim, as minhas limitações, as coisas que são meus percalços ainda. Mas reconhecê-lo já é um passo de autoconhecimento. Entender de que nós temos, né, companheiros que a gente precisa se isentar deles. Então, esse olhar sobre si mesmo, né, conhecer que nós precisamos ainda avançar e o que nós já conquistamos. Priorizem, pessoal, não só combater as sombras, combater os percalços, as idiosincrasias, mas também habilitem-se a valorizar o que você já conquistou. Se você é uma pessoa generosa, exercite isso mais, transforme isso num hábito e não uma escolha apenas. Eu tinha um funcionário lá na produtora que ele era uma pessoa extremamente competente tecnicamente, talvez um dos melhores profissionais lá de Salvador, mas uma pessoa intragável do ponto de vista de convivência, extremamente ríspido, mal educado, não cumprimentava as pessoas. E ele era um problema, porque assim, os clientes da gente ficavam muito felizes com o trabalho dele. Eu muito feliz com o trabalho dele, mas muito infeliz com as reclamações que todo mundo trazia. E dizia, pô, Ricardo, esse cara é insuportável, ele trata todo mundo com rispidez, a gente cumprimenta, ele não responde. Aí eu chamei esse rapaz, né? E disse, cara, eu preciso te dizer uma coisa assim. Em vez de morder e assoprar, eu assoprei primeiro e mordi depois, né? Eu disse, ele disse, pô, você é um profissional incrível. Preparei o espírito dele assim, isso é incrível, seu trabalho ele é realmente fenomenal. E ele me disse, poxa, sua entrega é fantástica, ele é designer gráfico, né? Nossa produtora trabalha também com criação. E aí eu disse a ele, pô, isso é incrível, cara, mas você precisa melhorar a sua relação com as pessoas. Eu sou assim, ele disse, não é não, ninguém é assim. Ninguém é assim, ninguém é ríspido, grosseiro, você não está bem com você mesmo, me perdoe. Você precisa se entender melhor para tratar as pessoas melhor. Mas eu sempre fui assim, Ricardo, não vou mudar de uma hora para outra. Eu disse, eu espero que sim. Ele, eu não vou mudar. Eu disse, poxa, então a gente não vai mais trabalhar junto. Você está me demitindo, você está se demitindo. Porque você é um no meio de 33 funcionários. E todo mundo reclama de você, eu reclamo de você, eu estou aqui reclamando de você. Ele, você quer dizer então que eu não trabalho? Não, você que decide, eu quero muito que você continue e sei que você quer continuar com a gente. Faça um esforço, cara. Você é falso, isso é hipocrisia. Não é hipocrisia, eu ensinei uma palavra nova, eu vou ensinar a vocês quem não conhece. Quem já conhece, faz de conta que aprendeu agora. Se chama epicrisia. Hipocrisia é para baixo, baixo. Crisia é aparência, imagem. O hipócrita é aquela pessoa que não tem o valor moral, ela sabe que não tem, mas disfarça, falseia o comportamento
para enganar as pessoas de que tem aquele valor moral. A sociedade da gente está cheia de hipócritas, né? Na mídia, nas artes, na política, então nem se fala. Pessoas que discursam sobre algo que não são, que tentam enganar as pessoas de algo, de um valor moral que elas não conquistam. O epícrita é diferente. Epicrisia é assim: eu não tenho valor moral, mas eu gostaria de ter. Então eu me esforço exercitando esse valor moral. Com o tempo, aquilo vira um hábito. E eu dizer, você vai ser epícrita, você não vai ser hipócrita. Eu gostei da palavra, então ótimo, use. É assim, você vai chegar e vai dar bom dia às pessoas. Mas bote no celular. Você não tem que estar aqui 8 da manhã? Tem. Você vai botar 8 da manhã, assim, dar bom dia às pessoas. É sério, cara? É sério. É sério, cara. Rapaz, com um mês ele não tinha mais alarme no celular. Ele já estava dando bom dia às pessoas. E ele viu como era bom receber um sorriso de volta. E ele viu como era interessante interagir com as pessoas e como o trabalho dele melhorou a qualidade do trabalho dele, porque ele viu que podia ser um trabalho colaborativo com outras pessoas que se afinaram, que criaram empatia com ele. Hoje é o melhor profissional da cidade, indiscutivelmente, um dos mais bem remunerados. Trabalha com a gente ainda e é um fofo. Um fofo. Entendeu? Eu brinco com ele, ele se acaba de rir meio na má vontade, mas você virou um fofo. Ele, qual é? Você é legal, cara, entendeu? Então esse hábito que a gente vai fazendo, pessoal, de ser gentil, de ser cuidadoso, de ser generoso, potencialize as qualidades que você tem, transforme nesse ser um aprendiz de si mesmo. Alguém que olha no próprio livro, identifica, né, que capítulos bonitos que você tem, lê, relê, e vai assim se transformando numa pessoa melhor. Esse é o primeiro grande movimento, é o olhar para si. O man the mirror, é o caçador de mim, né? É o autoconhecimento lá do oráculo de Delfos, do nosso maravilhoso Sócrates. O segundo movimento, pessoal, do aprender a ser, tem a ver com o primeiro movimento também, que é o entendimento do nosso papel nesse grande concerto universal que é a criação divina. E como nós temos que estar atentos o tempo inteiro às pessoas que estão do nosso lado, por nós, mas por elas também. O ato de gentileza não só reflete na minha melhora espiritual, reflete também na melhora do outro. Antigamente, quando tinha esse negócio de prova escrita, né, hoje está acabando isso, e a gente botava uma frase para os alunos assim na prova, né? Não sei se quem é colega educador ainda lembra disso, a gente sempre começava com uma mensagem assim. Eu sempre colocava para meus alunos a mesma mensagem. Ao final do dia, pare e pense: que bem que eu fiz hoje. E esse bem não é só para o companheiro humano, são para os animais, como disse aqui Dirceu no seu poema, com a natureza, com o cosmos. É o descentrar-se, como dizia o Teilhard de Chardin. É a busca do outro, do encontro com o outro, para poder assim a gente ser uma pessoa melhor, indiscutivelmente. E essa busca do outro, pessoal, ela se reflete com muita riqueza nessa experiência nossa aqui na Casa Espírita. Repare como, entre todas as doutrinas, talvez o catolicismo ele venha assim, próximo da gente. Poucas doutrinas se preocupam tanto com o ato da doação, da generosidade, da caridade, quanto nós, espíritas. A gente talvez ainda não tenha entendido a profundidade do que é, fora da caridade, não há salvação. Não é porque você vai salvar a vida de ninguém, pessoal. Quando você doa algo, quem menos é favorecido é quem recebe. Vamos parar com essa ilusão de achar que está mudando a vida das pessoas por causa de um farmel. Não estou desprezando o trabalho, não, muito pelo contrário. Mas pode ter certeza absoluta que o grande beneficiário é você. É quem faz, é quem arruma o farmel, é quem prepara a sopa, quem prepara o mingau, é quem faz o enxoval daquela gestante. É o primeiro grande beneficiado. Jesus já disse, né? Carregue o alqueire. Quem leva a lanterna é o primeiro que tem um caminho iluminado. E é esse descentrar-se, é esse buscar os outros, nossos companheiros de jornada nessa terra, as plantas, as árvores, Gaia, essa entidade que é a Mãe Terra, que precisa tanto da gente, né? Que a gente precisa se encontrar. E o terceiro movimento, Dirceu poeta, é com o Pai Celestial.
Primeiro com a gente mesmo, segundo com nossos companheiros, e o terceiro é entender quem nós somos e conectarmos com o Pai Celestial. Quantas vezes a gente fala com Deus, pessoal, nessa vida agitada que a gente tem? Estava contando a Gilda, nessa época eu trabalho com o Enem, né? Faço essas revisões, esses eventos. Às vezes eu estou em 4 cidades na mesma semana, levando equipe de professores e tal. E aí, quando eu chego no hotel cansado, esgotado, eu me obrigo a largar o celular, desligar, colocar às vezes dentro da mochila, da mala, tirar 30 minutinhos para conversar com o Pai. 30 minutinhos. E quando eu durmo no meio do caminho, que não tem problema, porque fica mais fácil na erradicidade, eu completo isso ao acordar, dou tempo, não pego no aparelho, não faço conexão com nada, desperto e faço mais uma prece. E é difícil para mim, porque eu tenho uma mente agitadíssima, durmo muito pouco. Imagine vocês que são seres de luz. Me ajudem. Me ajudem a gente fazer essa conexão juntos, essa autodescoberta com o homem no espelho, nossos companheiros cotidianos de jornada, independente da fé que eles sigam, e nos ajudemos a encontrar nosso Pai e viver Deus em cada passo que a gente dá, em adoração, em conjunção, né, através da prece, da meditação, para que a gente descubra efetivamente quem nós somos, como aquele jovem que lá, pelo meado dos anos 90, essa é uma história real, eu vou limitar, dar nome às pessoas pelas razões que vocês vão entender daqui a pouco, mas é uma história real que eu ouvi da própria pessoa. Ele era um jovem que, meados dos anos 90, tinha sonhos sobre como poderia ajudar esse país, como poderia crescer. Vivia numa grande cidade brasileira, numa grande metrópole brasileira. E já desde o ensino médio se destacava muito como um estudante bem adiante dos seus colegas. Esse brilhantismo acadêmico levou-o até a universidade. No curso de Direito. E no curso de Direito, mais uma vez, ele se destacou entre os colegas. Era aquele aluno brilhante, fora realmente da média. E se transformou em líder de classe, líder acadêmico, chamou a atenção dos professores, dos escritórios de advocacia, e antes mesmo de formar, ele já tinha se convertido em alguém de referência na sua área. Ao concluir a graduação, imediatamente foi convidado pelos maiores escritórios de advocacia desta grande metrópole brasileira. E daí, para se transformar no líder da sua área, dos seus colegas, entre os seus pares, foram muito poucos anos. E assim assumiu lideranças dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e o destaque da liderança conduziu inevitavelmente a um mandato legislativo. De imediato, sem passar pelo que é normal, vereador, deputado estadual, ele foi imediatamente eleito como deputado federal. E passou a ser um representante do legislativo deste país continental que é o Brasil. E cheio de responsabilidades e de funções, e de projetos, e de sonhos, e de missões, aquele jovem deputado viu que realmente muita coisa poderia, avançar no seu projeto de melhorar o Brasil. E ele passou a estudar intensamente. E quanto mais ele estudava, mais ele percebia que existia um grande erro de formação social no Brasil. Era uma sociedade muito desigual. E ele, na crença política dele, passou a acreditar que o grande problema do Brasil era a pobreza, a miséria. E começou a ver as pessoas menos favorecidas como um fardo social. Ao invés de perceber, como nós percebemos, que aqueles menos favorecidos têm que ser favorecidos, têm que receber um quinhão maior do Estado, porque são exatamente os que precisam de mais atenção, educação, saúde, ele começou a pensar diferente. Ele, na ideologia dele, começou a acreditar que essa massa de pessoas empobrecidas do Brasil eram responsáveis pelo sofrimento dos outros que tinham. Ele acreditava que eram os pobres que tiravam da classe média uma qualidade melhor de educação. Passou a chamar essas pessoas de parasitas. Repetia essa frase constantemente. E este jovem deputado federal
passou a nutrir crenças profundamente questionáveis do ponto de vista cristão. Ele passou a defender limitação, né, do nascimento de jovens, né, castração forçada, ligamento de trompa. Chegou a propor no Congresso Nacional que houvesse um fundo para que as mulheres pobres pudessem até compulsoriamente, né, ter no máximo um filho. E disso, para conceitos como aborto, é um passo. E disso, para conceitos como pena de morte, foi um passo. E ele passou a defender isso muito veementemente. Ele virou uma liderança daquelas pessoas que acreditavam que o caminho para acabar com a pobreza era acabar com os pobres. Mas não socialmente, eliminá-los mesmo do convívio social. Foi nesta época que sua jovem esposa engravidou. Era uma colega de faculdade que virou sua companheira de jornada. Engravidou e 9 meses depois o rebento, uma linda criança, uma pequena menina, do qual ele se apaixonou absurdamente. Ele chegava a comentar entre seus colegas no Congresso Nacional que nunca imaginou que um amor pudesse ser tão grande quanto o amor que ele sentia pela filha. E sempre que podia, dentro do recesso semanal parlamentar, às quintas-feiras ele voava para a sua cidade natal, para essa grande metrópole brasileira, onde ele podia, até o domingo, conviver, né, com sua esposa e sua filha. Ele aproveitava também nas quintas e sextas, e eram os dias que ele levava a pequena, que não parava de crescer, até a escola. E aquilo virou um hábito para ele, que aquilo para ele era uma manhã iluminada. Colocar sua filha na cadeirinha e seguir, né, pelas ruas dessa grande cidade até a escolinha onde ele ia deixar, ia para alguns compromissos e ao final da manhã ia buscá-la. Sempre que ele se dirigia à escola, passava numa esquina, um grande entroncamento dessa cidade, onde a sinaleira normalmente demorava muito e alguns transeuntes passavam, e que uma semana ele viu o vidro bater. Assustado com a insegurança das cidades, ele olhou, era uma criança. Ele, muita má vontade, abriu o vidro. Diga-me, como o senhor se chama? E o jovem deputado disse seu nome, vou usar um nome fictício aqui, Paulo. Eu me chamo Paulo, e você? Ah, eu me chamo Jonas. É verdade, Jonas? O que é que você está fazendo aqui? Ah, eu queria um trocado, tio Paulo. Você pode me dar um trocadinho? Eu estou com fome. Por que você está com fome? Você não tem casa? Eu tenho casa, tio Paulo. Mas lá, o namorado de minha mãe, ele bebe muito. E às vezes ele me bate. E às vezes, tio Paulo, ele até bate minha mãe também. Eu prefiro ficar na rua. Vou lá, vejo minha mãe, quando ele não está em casa, vejo ela e venho para a rua. E aqui eu fico tentando sobreviver. Quantos anos você tem, Jonas? 11. Não, Jonas, eu não vou te dar trocado nenhum, porque não vai adiantar nada. Mesmo que eu te dê um trocado, amanhã você vai estar aqui de novo, não é? Sim, se o senhor me der mais um trocado, eu venho sim. Não, não vou dar. Ah, que pena, seu Paulo. Ele abaixava o vidro e seguia pensando, é isso que eu quero acabar no Brasil. Esse tipo de criança não pode nascer. Esse tipo de cidadão não é cidadão, está à margem da sociedade. Como viveremos num país melhor quando nós tivermos só pessoas que têm acesso à educação, à saúde, que vivam com dignidade, que não formem, quem sabe, futuros marginais como esse menino? E aí vai, na quinta-feira seguinte, ele para na sinaleira, olha o Jonas lá. Oi, tio Paulo. Oi, Jonas. Hoje o senhor vai me dar um trocadinho. Não. Tem alguma comida para mim aí? Não, não tenho. Porque mesmo que eu te dê uma comida, isso não vai aplacar sua fome. E você amanhã vai estar aqui de novo pedindo comida novamente, não é? É, tio Paulo, é verdade. E isso se sucedia durante semanas, até que, uma determinada semana, a sinaleira fecha, e como era de hábito, Paulo olha ao redor e não vê Jonas. Num lapso de tempo de distração, o sinal abriu e ele não percebeu. E no cruzamento contrário, um carro de grande porte acabou atingindo o carro de Paulo. A pancada foi tão violenta que ele foi arremessado pelo para-brisa, caindo metros adiante, atordoado com a pancada que recebeu. Enquanto ele via atordoadamente
o carro dele que rolava com a filha no banco de trás, desesperado em ver o ente mais querido da sua existência, com ameaça, de perecer ali. Ele gritava, mas a visão turva só conseguiu ver entre olhos que aos poucos o carro entrava em chamas. Sem força, combalido pela pancada, com a vista atordoada, ele gritava desesperado e pedia que, pelo amor de Deus, alguém salvasse sua filha. Em meio aos gritos, ele ouve: tio Paulo, fique tranquilo, tio Paulo, eu corri e consegui tirar sua menina a tempo. Sou eu, tio Paulo, sou eu, sou Jonas. A ambulância ainda está chegando, fique tranquilo. E naquele dia, ele não voltou para casa no carro de luxo. Ele foi levado para um hospital de ambulância, na certeza que sua filha, no braço da enfermeira, estava segura e protegida, não tinha sofrido nada. Ao lado da enfermeira, Jonas sorria para ele. E naquele dia, ele aprendeu muito mais sobre ser do que todas as faculdades e cursos, experiências e leis que ele teve acesso. E naquele dia, depois de passar por um pequeno atendimento no hospital e perceber que nada de grave tinha acontecido com ele, ele voltou para casa entendendo o que era amor do Pai, qual era a missão dele como legislador e qual era o significado verdadeiro da vida, que é nada mais, nada menos do que aprender a ser uma potência de amor, aprender a ser, sem dúvida nenhuma, um discípulo do Mestre, Jesus acima de tudo. Que Jesus abençoe imensamente a vida de vocês. Muito obrigado pela paciência de me ouvir nessa noite. Muita paz e muita luz para todos.